RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos ao Recomeçar com Alma nesta tarde de domingo. Para quem está a almoçar, continuação de bom almoço, para quem está a passear, um bom passeio, para quem está a trabalhar, um bom trabalho, na companhia aqui do Rádio Clube de Angra. E hoje tenho aqui o prazer de ter aqui no estúdio 3 do Rádio Clube Hugo Tiago, que vai falar um pouco de si e da sua relação com o Instituto Açoriano de Cultura, também conhecido por IAC, são as suas siglas. E então vamos aqui começar esta conversa com este nosso amigo. Antes de mais nada, boa tarde, Hugo. Muito boa tarde, Pedro. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estares aqui no estúdio, está bem? O prazer é todo meu. Muito obrigado. Vamos então começar por saber quem é o Hugo. Qual é... Hugo, fala-nos um pouco das tuas origens, do teu percurso escolar, académico, a tua vivência, até encontrares esta abençoada instituição que vamos falar a seguir. Então, a antena tua. Muito bem. Eu sou um açoriano por adoção. Portanto, nasci no continente, em Lisboa, há 52 anos atrás. Cresci em Oeiras e até que tomei a decisão de mudar definitivamente para a Ilha Terceiras, definitivamente entre aspas, mas provavelmente é mesmo definitivamente. Como é que cheguei cá? Portanto, eu sou licenciado em Direito, fui bancário a vida toda, ainda hoje sou bancário, trabalho na Caixa Económica, mas na altura tinha deixado de ser bancário e estava a decorrer o meu estágio notarial, portanto, estava a treinar-me para ser notário. Houve ali alguma indecisão da minha parte e, entretanto, tinha começado uma relação amorosa com uma moça aqui da Terceira. Soube que a Caixa Económica estava à procura de um jurista, sendo eu licenciado em Direito, e eu decidi fazer um pouco mais atrás dos meus planos, candidatei-me ao lugar e na perspectiva que se ficasse mudava-me para cá e voltava a ser bancário, deixava, digamos, o estágio notarial para outro, deixava para trás das costas. E fiquei, efetivamente, vim para cá. Estamos a falar de que ano, Hugo, mais ou menos? Lembras-te? Foi mais ou menos em 2017 para 2018. Eu cheguei definitivamente em novembro de 2018. Já conhecias a ilha antes? Não. Tinha cá estado algumas vezes, portanto, visitei uma vez em 2016 e a partir de abril de 2017 vinha regularmente, precisamente. Estamos a falar do caso concreto da Terceira. Sim, da Terceira. Certo. Quando vim a primeira vez foi, enfim, uma viagem conjunta, comecei pelo Pico e depois vim para a Terceira. Para dizer a verdade, quando pus os pés na Terceira pela primeira vez foi a partir de um barco, portanto vim de barco do Pico. Certo. Ou seja, estamos aqui a falar no verão, não é? Sim, no verão de 2016. O primeiro chão que pisei foi o da praia e no de Angra. Certo. E depois, a partir de 2017, passei a vir regularmente, precisamente porque, enfim, arranjei uma namorada e vinha visitá-la com tanta frequência como era capaz. Claro. Depois daqui ficar, ou melhor, depois de chegar em 2018, as coisas foram correndo normalmente. Não, do ponto de vista, enfim, da relação, as coisas não correram assim tão bem, efetivamente. Enfim, a relação não teve um futuro, enfim, por aí além. E quando as coisas terminaram, estávamos praticamente a começar Covid. Certo. Pronto, e de repente eu vejo-me sozinho na ilha, mas a possibilidade de eu regressar não era assim evidente, enfim, do ponto de vista profissional e tudo mais. O país fechou, as viagens fecharam, portanto, e eu fui ficando à espera de, enfim, de melhores dias e de um momento relativamente, enfim, não vou dizer depressivo, mas não foi dos momentos mais positivos na minha vida. Eu
fui construindo alguma coisa, inicialmente apenas numa ótica de ir vivendo um dia atrás do outro, mas de facto fui construindo alguma coisa. Fui aprofundando relações de amizade que tinha com gente local, que eu já conhecia, mas não tinha aprofundado nunca essas relações. Fui fazendo parte de algumas instituições, fui-me apercebendo, desde que cheguei, mas fui-me apercebendo mais ainda nessa altura, de que a vida associativa, nos Açores em geral e na Terceira em particular, é muito mais forte do que alguma vez eu imaginei, seguramente muito mais forte do que é no continente. Portanto, eu hoje vou falar do IAC, mas na verdade eu estou ligado a uma série de outras instituições. Lateralmente podemos também falar no assunto. Mas, claro. E a verdade é que fui convidado para fazer parte da direção do IAC logo em 2018, início de 2019. Inicialmente não me envolvi assim muito, mas fui ficando. E a verdade é que ainda hoje faço parte da direção. A direção foi renovada muito recentemente, mês passado, e neste momento sou o elemento mais antigo na direção, embora isso não represente absolutamente nada, é uma mera curiosidade. Mas tu já conheces o IAC? Antes de aqui chegar, não conhecia. Não conhecia. Mas foste logo convidado para fazeres parte dos corpos sociais, logo de início? Foi relativamente pouco depois de ter chegado, porque coincidiu que um membro da direção, também jurista, saiu para o continente e eu cheguei. Não foi propriamente por substituição. Certo. Mas o presidente na altura, o Dr. Carlos Bessa, precisava de encontrar alguém igualmente disponível e com uma base científica semelhante e acabou por me convidar. Antes de entrarmos propriamente no Instituto Açoriano de Cultura ou no IAC, tu também és realizador, juntamente com um colega, de um programa de rádio, certo? É verdade. Podes falar um pouco sobre isso? Posso, com certeza. Como é que começou também? Portanto, eu sou coautor do programa de Sunset Boulevard, do Parque Mayer Sunset Boulevard, que é difundido pela Rádio Voz dos Açores, que funciona online, semanalmente, desde há 3 anos e tal esta parte. Certo. E depois, na verdade, é retransmitido aqui no RCA, pelo acordo que as duas rádios têm. Esse programa foi inicialmente um programa exclusivamente sobre cinema e que surgiu apenas da seguinte forma. Um amigo esteve na rádio a acompanhar a esposa que estava a ser entrevistada a propósito da respectiva atividade. Ela é professora de música e estava a ser entrevistada pelo Sr. Hilberto Rocha, digamos, a alma e coração daquela rádio, e depois lateralmente este meu amigo, em conversa com o Sr. Hilberto, apercebeu-se que a RVA funciona praticamente por iniciativa de voluntários, não tem qualquer tipo de publicidade e também não paga absolutamente nada a ninguém, e o Sr. Hilberto mostrou-se disponível para qualquer pessoa que estivesse com disposição para produzir conteúdos. Eu e o Pedro Parreira, que é um colaborador do Cineclube da Ilha Terceira, de que eu também faço parte, disponibilizámos-nos para construir qualquer coisa e fizemos este programa que começou a ser difundido há mais de 3 anos. Repito, inicialmente era só sobre cinema. A certa altura, perante umas eleições para o governo regional, lembrámos, foi o Pedro que se lembrou, na verdade não foi só, mas ele propôs-me isso e eu aceitei de bom grado, que fizéssemos um especial entrevistando os cabeças de lista pelo círculo da terceira altura. Sim. Eram 12 listas, convidámos-los todos, 10 aceitaram e fizemos 10 entrevistas, 8 delas presenciais e 2 por telefone. Foram digamos, especiais que fizemos de meia hora, foram entrevistas, enfim, não clássicas no sentido em que não quisemos confrontar ninguém, quisemos apenas dar a oportunidade das pessoas dizerem o que é que propunham, demos toda a liberdade, dar a conhecer as suas ideias. Portanto, limitámos a conduzir as entrevistas normalmente, sem qualquer tipo de confronto, repito, e as coisas correram bastante bem, e houve um feedback positivo muito, muito grande. Acharam
disseram que ouvi comentários que tinha sido serviço público. Ainda bem, mas entretanto o programa não perdeu o seu foco relativamente ao cinema. Pois não? Vocês vão voltando ao cinema. Sim, voltamos. Sempre que podem, vão lá. Precisamente, mas dado o sucesso e o agrado que aquelas emissões especiais geraram, decidimos apostar nestas entrevistas. Os nossos convidados são sempre, fazemos sempre perguntas relativas a cinema e à vida cultural, portanto não fugimos disso, continuamos a ter exatamente o mesmo foco, não é? foco e o mesmo espírito, certo. Mas preocupamos-nos em ter como convidados pessoas que de alguma forma representem a vida da Ilha Terceira, que representem alguma instituição, que tenham feito alguma coisa relevante, digamos, na vida cultural da Ilha Terceira. E temos tido a felicidade de termos convidados notáveis com programas que nos têm deixado muito satisfeitos. Muito recentemente, por exemplo, tivemos o Dr. Reis Leite como entrevistado, há 15 dias atrás. O Dr. Reis Leite deu-nos uma entrevista absolutamente extraordinária. Ele é um comunicador de exceção e é uma personalidade absolutamente incontornável na vida desta ilha. O programa, só para quem nos está a ouvir, vai para o ar todos os sábados de manhã. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia, não é? E depois fica disponível no site da RCA, da RVA, peço desculpa, durante uma semana. Ou seja, até ser substituído pelo programa seguinte. E depois retransmitido aqui pelo Rádio Clube. Portanto, o que é bom. Sim. A união faz a força. E é retransmitido por outras rádios, porque a RVA faz parte do Diaspora Media Group. Ou seja, o Diaspora Media Group é um grupo de rádios locais por esse mundo fora, portanto, sempre gerido por gente de origem açoriana. E eu não tenho a noção exatamente portanto, eles fazem intercâmbio de programas. Eu não sei quantas vezes é que o programa é depois retransmitido, mas é provável que haja gente na Califórnia ou na Alemanha ou na África do Sul que nos ouça. Tu mencionaste há pouco, lá está, tu estavas a falar do movimento associativo aqui na ilha, que é forte. Já mencionaste aqui várias instituições do qual fazes parte, não é? Tu és, de certa forma, radialista no RVA, falaste aqui no IAC, vamos já voltar para o IAC, mas referiste aí também um cineclube. Sim. E como é que está a saúde do cineclube? O cineclube está bem, recomenda-se. Por exemplo, durante estas semanas, portanto, às terças-feiras, na terça-feira passada e na próxima terça-feira irá continuar a acontecer, está a decorrer na Recreio dos Artistas a apresentação do ciclo de cinema Cineeco, que é um ciclo de cinema ambiental que decorre todos os anos em Ceia, portanto, na Serra da Estrela, que depois tem, digamos, extensões locais pelo país fora, e que o Cineclube, desde há anos a esta parte, traz todos os anos cá e faz, não exibe todos os filmes que foram exibidos originalmente no Cineeco, mas exibe uma seleção daqueles que obtiveram mais sucesso ou mais relevantes. Aqui, tu conheces aqui a Ilha Terceira há relativamente pouco tempo, não é? Comparando com os locais, claro. Mas tu, em termos de... Quando tu fazes uma observação geral, em termos de oferta cultural, como achas que está aqui o contexto terceirense nesse âmbito da oferta cultural? Tu que és uma pessoa que és um autodidata e não só, que lês e que estás sempre a tentar aprofundar conhecimentos nas mais variadas áreas, tu aqui na ilha encontras o que tu queres? Ou tens que sair por vezes aqui deste pedaço de terra rodeado de mar para ires para o continente em busca daquilo que tu necessitas? Com toda a franqueza, eu não sinto grande necessidade não sinto falta de alguma coisa que exista no continente e que não esteja cá. Com toda a franqueza. Obviamente que há concertos que não são cá realizados e que são realizados no continente. Ok, certo. Mas não significa que não haja cá concertos. Claro. Há filmes que não são cá exibidos. Não significa que não sejam cá exibidos filmes. Exatamente. Há peças de teatro que não passam cá. Não significa que não haja cá teatro. E esta é a linha do meu raciocínio. Portanto, exatamente. Existe efetivamente uma oferta cultural relevante.
Em termos proporcionais, eu não quero com isto dizer que estou aqui muito bem em Angra do Heroísmo, não preciso ir para Lisboa. Obviamente que em Lisboa há mais coisas. Claro. Mas em termos proporcionais, para a população que aqui temos, a oferta é muito interessante, muito relevante, muito rica. Temos música clássica, temos teatro, temos cinema, temos iniciativas literárias relevantes, temos com frequência palestras sobre as mais variadas áreas. É só procurar. Sim, é só procurar. Em termos mais populares, as filarmónicas, por exemplo, a atividade das filarmónicas é absolutamente notável. Eu já tive o privilégio de estar em festivais de filarmónicas aqui na ilha e é um espetáculo que vale a pena assistir. É uma grande escola. Sim. O número de grupos de teatro amador e um profissional é notável. O Carnaval da Ilha Terceira é, em termos de teatro popular, dos fenómenos mais relevantes a nível nacional. É claro que tem características próprias claro. Que não vamos agora discutir, claro. mas a relevância é absolutamente incontornável. Ok, é só saber procurar. Agora, vamos àquilo que nos traz aqui, que é o Instituto de Açoriano de Cultura. Fala-nos um pouco sobre a gênese deste Instituto. O Instituto de Açoriano de Cultura faz este ano 70 anos. Certo. Foi criado por alguns professores associados ao seminário. Desculpa, pela hesitação, deu-me uma branca aqui por momentos. Portanto, pessoas que tinham estado, eu peço desculpa aos visados, mas agora não consigo citá-los, mas alguns deles tinham estado no estrangeiro, estudar, nomeadamente em Roma, e regressaram à Ilha Terceira com uma visão diferente daquilo que das exigências do momento, digamos assim, e associaram-se, criaram o Instituto de Açoriano de Cultura, portanto, mais uma vez, repito, ligado ao seminário originalmente, e começaram por organizar as semanas de estudo, essencialmente ciclos de debates que eram absolutamente inéditos à época. Estamos a falar de há 70 anos atrás, portanto, e onde pela primeira vez se discutiu determinado tipo de assuntos aqui, nos Açores, por pessoas qualificadas para o efeito. E onde é que entra a censura aí? Não entrava a censura nesses debates? Ao tempo? Não há conhecimento. Ela existiu, mas não tive até agora a informação de que tenham sido... Portanto, havia ali uma conversa, de certa forma, livre sobre temas que eles traziam ali à baila e havia ali uma espécie de tertúlia. Sim, eram conferências públicas e eram, digamos, os principais promotores eram pessoas ligadas à Igreja, portanto isso gerava algum respeito por parte das autoridades. A verdade é que isso foi um acontecimento incontornável na história da Ilha e dos Açores, a ponto de hoje há estudos nesse sentido que apontam uma ligação direta entre essas semanas de estudo iniciais e a gênese do que depois mais tarde veio a ser a Universidade dos Açores e a autonomia propriamente dita. Muito interessante. Portanto, digamos, os autores reais mais tarde alavanca. Digamos, de alguma forma foram devedores deste movimento que começou com as semanas de estudo do IAC. E vocês continuam com essas tertúlias, com essas semanas, com esses estudos, com alguma frequência? Como é que isso funciona? Portanto, já houve repetições das semanas de estudo do IAC em datas posteriores, ao longo destes 70 anos. Desde que eu cheguei em 2018 já se realizaram duas não vou dizer etapas, nem exatamente sessões, porque estas semanas de estudo são múltiplas, são mais do que uma única sessão. Da última vez fizemos uma no Faial em que se discutiu as ciências do mar. Em Ponta Delgada, onde se discutiu o direito do mar, e aqui em Angra do Heroísmo, onde se discutiu a eventualidade da criação do Museu das Descobertas. Existem congêneres do IAC
aqui nos Açores? Exatamente com a gênese e com o campo de ação do IAC, não. Aliás, o IAC é... Mas conheces noutras ilhas? Não. Existem, nomeadamente em Ponta Delgada, e no Faial, existem associações culturais que têm pontos em comum, digamos assim, mas não têm exatamente o mesmo âmbito, nem tão pouco a mesma história que o IAC. E Hugo, estamos a falar de uma sede que fica fisicamente onde, o IAC? No Altas Covas. No Altas Covas. Sim. Portanto, se alguém quiser, como é que funciona? Isto é alguém que quer ir assistir, alguém que pode-se ter algum vínculo, se quiser ter algum vínculo ao IAC pode fazê-lo. Como é que funciona, digamos, o chegar ao IAC e permanecer lá, de certa forma, como voluntário ou como um elemento do corpo social? Como é que isto funciona? Muito bem. O IAC é uma associação. E nessa medida é constituído pelos respectivos sócios. Exatamente. Isto é mais ou menos óbvio dizer, mas isto tem um propósito que eu quero dizer. Qualquer pessoa se pode propor a sócio do IAC, ou fisicamente, portanto, dirigindo-se à sede e preenchendo um formulário, ou pelo nosso site, que existe, portanto, está neste momento acessível. Esteve em reconstrução durante uns meses, durante 2024, mas neste momento já está perfeitamente operacional. Certo. Site esse que é também significativo em termos daquilo que o IAC oferece e das respectivas atividades. Uma vez estabelecido, enfim, esse caráter de sócio, a pessoa fica imediatamente em situação em que é informada regularmente de tudo aquilo que fazemos. Aí fica também com digamos, a possibilidade de receber uma parte significativa das nossas edições, nomeadamente a revista Atlântida. A revista Atlântida é uma revista que existe desde há muito tempo, não foi exatamente logo desde o início, mas pouco depois, que tem crescido e neste momento nos últimos anos tem sido é um número anual, digamos assim, e cada número é um autêntico livro muito rico a nível gráfico, por exemplo, e conteúdos verdadeiramente interessantes. E quem é que fornece esses mesmos conteúdos à revista? A direção, portanto, o diretor da revista é, por inerência, o presidente da direção, e em reuniões de direção escolhemos o tema. Por exemplo, este ano vai ser a liberdade, para o ano vai ser a autonomia, certo. E o ano passado foi as paisagens. Ok. Portanto, e subordinado ao tema, lançamos convites de colaboração. Certo. Não é obrigatório que os conteúdos sejam absolutamente relacionados com cada um dos temas, mas damos alguma preferência que assim seja. Claro, deve existir uma triagem. Exatamente. Não é? E em geral não temos dificuldade em conseguir colaboradores. Vocês desculpa te interromper, vocês têm semanalmente eventos semanais com dias certos? Não. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm eventos, algum agora para breve, por exemplo, que tu... Neste momento, com a nova direção, estamos ainda a reformular algumas coisas, e não temos nada absolutamente marcado. Estamos, por exemplo, a preparar a continuação das nossas edições. Por exemplo, há uma coleção de poesia de autores locais absolutamente notável, que eu recomendo, e que vai ter continuidade. Em breve haverá novas edições dedicadas a autores locais. Tu falaste num termo muito interessante que é continuidade. Este programa Recomeçar com Alma, Hugo, visa esta questão do voluntariado, não é? Nós temos muitas associações, nós vemos a sociedade civil a querer fazer algo e esse algo faz de forma gratuita para, de certa forma, também alterarmos a realidade, que nós muitas vezes não gostamos, mas não é só apontar o dedo, é preciso fazer algo para alterar mesmo essa realidade que está à nossa volta. De facto, o movimento do associativismo é forte, nota-se isso, mas por outro lado nota-se, e isso mais no pós-pandemia, nota-se um decréscimo
desses novos voluntários, tu, como elemento desses corpos sociais, preocupa-te a sequência, o segmento, preocupa-te o falhar de alguém que se mantenha no leme desta instituição de que estamos aqui a falar? Isso preocupa-te de alguma forma? A continuidade? A continuidade é uma coisa que me preocupa, claro, sobretudo quando estamos a falar de instituições que me parecem muito relevantes na vida da nossa sociedade. Não é propriamente um clube de leitura que pode ser substituído por outro qualquer que ninguém notará a diferença. Um clube desportivo, uma filarmónica, uma instituição como o IAC, como o Instituto Histórico, como a Cozinha Económica ou como o Cineclube, são instituições que trazem efetivamente algo de novo, algo de especial, que fazem a diferença para a sociedade em que estão inseridas. Eu não sei se tu estás de acordo, mas eu penso muito nisto. Acho que está a faltar na nossa sociedade atual, se calhar deveria haver mais acentuado abandono das tecnologias que nos distraem através das redes sociais e termos mais estas tertúlias, estes debates para que se forme e se intensifique, se fortaleça esta chamada massa crítica, o senso crítico que está a faltar. Sem dúvida. Eu não tenho dúvidas nenhumas de dizer isto. Acho que temos que ser exigentes, efetivamente, no sentido da reflexão sobre aquilo que nos rodeia. Precisamos ser solidários. Não concebo que não façamos a nossa parte perante o grupo. Nós estamos, queremos, não, inseridos num grupo. Seja a nossa família, seja o nosso bairro, seja a nossa escola, seja a ilha onde vivemos, mas fazemos parte de um grupo. Podemos, enfim, olhar para ele com um escopo um bocadinho diferente, menor ou maior, mas o grupo está lá e não nos podemos abstrair de que temos que dar a nossa contribuição, temos que fazer parte, porque em última análise o grupo não deixará nunca de ser aquilo que as partes o fazem, digamos assim. A soma das partes, neste caso, será sempre um pouco maior do que as partes individualmente consideradas, e eu tenho isso sempre em mente na atividade que faço. Quero efetivamente contribuir um pouco para os grupos de que faço parte. Claro. E as pessoas à minha volta normalmente têm exatamente este género de atitudes. Exatamente. Podemos discutir se são mais ou menos do que aquilo que deviam. À cabeça, obviamente, que são sempre menos do que aquilo que deviam. Devia sempre haver mais. Tu sabes perfeitamente, Hugo, aliás, desculpa, que há muito treinador de bancada, muita gente que dá opiniões sem conhecimento de causa. E eu acho que é isso que está mesmo a faltar, o conhecimento da causa, para de facto podermos formular opiniões consistentes, com fundamento, não é? Hoje em dia fala-se de uma forma muito superficial, é o encolher de ombros perante determinado assunto e o que menos falta neste mundo são assuntos relevantes e nós, de certa forma, há um laissez-faire daquilo que está a acontecer. Está a acontecer, é lá fora, não me diz respeito, mas eu acho que mesmo cá neste cantinho do mundo nós podemos fazer a diferença e a educação é fundamental. Não é? A cultura é fundamental. Um povo sem cultura está mal. Estamos mal, não é? E vocês, através do Instituto Nacional de Cultura, é mais uma oferta, de facto, para que se fortaleça esses laços culturais da sociedade, neste caso, sociedade teixeirense. Sim. Há uma frase que eu retive há muitos anos atrás num livro que li de Graham Greene, que é um autor que gosto muito, e li originalmente em inglês, vou tentar traduzir, que é qualquer coisa como quando uma coisa é responsabilidade de todos, torna-se responsabilidade de ninguém. E é este alinhamento que me parece absolutamente negativo. Isto começando por dizer que concordo com esta tendência que se passa. Portanto, temos que perder a ideia de que é responsabilidade de ninguém. Não é de todo. Somos todos responsáveis. Estamos claro. Cá e podemos fazer alguma coisa claro. Nesse sentido. Em termos culturais, e em nome do IAC, obviamente que tentamos fazer a nossa parte, acrescentar mais
mais qualquer coisa. Os livros que editamos são livros que não seriam editáveis por quaisquer outras instituições. Não fazemos concorrência a ninguém. As letras lavadas continuarão a existir, ou a Companhia das Ilhas, mas os nossos livros são relevantes, ou pelo menos fazemos de acordo com essa perspectiva. Tu há pouco tempo, tu emprestaste-me, nós usamos mais o emprestadado, um livro que é de Aldous Huxley, que é o Regresso ao Mundo Novo, ao Admirável Mundo Novo, aliás, que é extremamente interessante. Para a época, é um livro tão atual que vale a pena ler e reler o que aquele autor escreve sobre a situação atual, não é? E de certa forma faz-nos pensar. E a leitura tem esta coisa, Hugo, que é faz-nos, transporta-nos para certas realidades, saímos da nossa caixa, porque nós estamos habituados demasiado a pensar dentro da caixa, como se costuma dizer, é mais out the box, e estamos a precisar cada vez mais. Se nós não lemos, se nós não temos conhecimento, como é que nós podemos ser criativos? Nós estamos a entrar, de certa forma, numa monotonia, é sempre o mesmo, numa rotina que torna-se doentia, e pelos vistos a pandemia, no teu caso, serviu não para te fechares, mas para a introspeção e para fazer as tais ligações afetivas que tu tens hoje e para te meteres neste meio associativo, porque tu estás ligado, já reparei, a várias instituições. Sim. Já falaste da cozinha económica, Sim. Deve estar ligado também à cozinha económica, por exemplo. Estou. Ou seja, e tu consegues, lá está, tu consegues estar a gerir bem o teu tempo, porque há muito aquela desculpa, eu não tenho tempo. Provavelmente nós o que temos é a dificuldade em gerir o nosso tempo, porque tempo há, se soubermos ser disciplinados. Tu tens tempo para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal, em primeiro lugar, profissional, e a vida associativa. E tu, acredito, Hugo, que não tens tempo, e este agora é um termo muito terceirense, não tens tempo para pensar em asneiras. Sim, é verdade. O tempo é escasso para pensares em coisas negativas, porque há tanto a fazer. Sim, é verdade. Sim, é verdade. De início, estando eu sozinho, como há bocado estava a contar, não estando por razões específicas relacionadas com a minha própria vida, mas também com a conjuntura da pandemia, por ter família lá fora, eu tenho 2 filhas das quais tinha saudades, eu tinha de facto me distrair com qualquer coisa. Claro. Mas a mera distração tornou-se rapidamente em algo mais. Exatamente. Sim. E isso que eu digo em quase todos os programas deste Recomeçar com Alma aos domingos, que é, por um lado, há um afastamento do voluntariado. E, por outro lado, há um aumento assustador da depressão. Não é? A depressão, por muitas causas que possa ter, também uma delas é estarmos demasiado apegados ao passado, à culpa, e não devia ter feito aquilo, não devia ter acontecido isso comigo. Mas, como tu, e como todos aqueles que vêm aqui ao estúdio, com a ocupação que vocês têm, vocês, lá está, não têm tempo para estar presos ao passado. Logo, isto já é um antídoto para a depressão. Sem dúvida. Aliás, eu diria mesmo, não há nada mais motivador que o sucesso. Traduzido. Falas aqui em sucesso pessoal, sim, conquistas precisamente, portanto, quando nos propomos fazer qualquer coisa, seja o que for, e o conseguimos, e a coisa corre bem, ficamos necessariamente motivados. Exatamente. Ficamos a sentir-nos bem connosco próprios. Autoconfiança. Portanto, obviamente que se eu ficar quietinho em casa, enfim, deitado e assumir a posição fetal, ou seja, a autocomiseração não entra no teu vocabulário. Não há tempo. De todo. Não há tempo. É isso. Hugo, o nosso tempo está a chegar ao fim. Esta conversa voou. E agora deixava-te os últimos momentos para tu dizeres o que te vai na alma, tudo o que tu quiseres, que meta cultura, que meta ocupação, para ver se o nosso pessoal vamos embora para a frente. Isto não é só festas, é preciso fazer algo se calhar mais desconfortável, mas esse desconfortável depois torna-se inconfortável mais à frente. É a tal motivação que nós vamos conseguir pelo nosso próprio esforço. Portanto, estes últimos momentos são para ti. Ok, então eu digo o seguinte:
em termos de motivação e em termos de crescimento. Hoje em dia estamos todos sujeitos às redes sociais e a nossa vida funciona muito com base nisso. As redes sociais são movidas a algoritmo que basicamente condiciona aquilo que nos apresenta às nossas próprias preferências. Portanto, em última análise, nós é-nos fornecido cada vez mais do mesmo. Portanto, se prestarmos um pouco de atenção, vamos perceber que vamos encontrar cada vez mais coisas que gostamos verdadeiramente e com as quais concordamos. Não há nada de especialmente errado nisso, exceto a parte em que isso não nos desafia, não nos contraria absolutamente em nada, não nos obriga a refletir, a crescer, e não nos desenvolvemos exatamente com isso. E isso tem alguma importância. É importante que sejamos exigentes com aquilo que temos e que queiramos sempre um pouco mais, que queiramos crescer efetivamente. Hugo, foi um prazer ter-te aqui no estúdio. Muito obrigado mais uma vez por estares aqui, por trás do teu tempo. Foi um investimento, lá está. Foi uma colaboração, foi mais de certa forma, um trabalho voluntário teu para com o Rádio Clube, que desde já agradeço em nome desta estação emissora, o facto de ter estado aqui, para o teu contributo, porque nos fez conhecer melhor esta instituição, além de outras que tu mencionaste, que é o do Instituto Açoriano de Cultura. Hugo, um grande abraço e até à próxima. O prazer foi meu. Obrigado também. Muito obrigado. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.